Todos os dias você consome uma verdadeira arma de destruição em massa. Chamado no passado de ouro branco, o açúcar ganhou o status de o maior predador na alimentação. O brasileiro consome muito mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Você é capaz de recusar um doce? A sedução e os perigos do açúcar. Especialistas dizem que o excesso pode causar obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e, pior, transformar o prazer em vício. Você já parou para pensar no que acontece com seu corpo quando você não consome açúcar por 15 dias? Se eu te perguntasse qual é a maior droga do mundo, você mencionaria maconha, cocaína, êxtase ou talvez o crack, ou até mesmo as drogas legalizadas, como o cigarro ou o álcool. Bem, você errou todas. Nenhuma dessas se compara à maior droga do mundo, açúcar. O açúcar é a droga mais viciante do mundo. Supera o ópio, supera a cocaína, supera a heroína. Mas como o açúcar pode ser uma droga? E o que acontece no nosso corpo quando você não o consome por 15 dias? Bom, o açúcar faz tão mal quanto o cigarro. Além disso, é mais difícil parar de consumir açúcar do que parar de fumar. Ele vicia tanto quanto o cigarro. Câncer, diabetes, doença autoimune, todas estão na conta deste vilão. E como parar de usar o açúcar? Qual é o melhor substituto? Primeiro, quando consumimos açúcar, as regiões de prazer e recompensa do nosso cérebro são ativadas, liberando dopamina. Isso torna o açúcar viciante, como uma droga. Sem glicose no sangue, o cérebro pede mais açúcar, criando um ciclo vicioso. Você acha que não está consumindo açúcar em doses cavalares? A Organização Mundial da Saúde recomenda no máximo 25 gramas de açúcar por dia. No entanto, só uma lata de 350 ml de Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar. E no seu corpo, o que acontece quando você para de consumir açúcar por 15 dias? Primeiro, supressão de desejo por açúcar. Quando você para de consumir açúcar por 2 semanas, a primeira coisa que ocorre é uma redução dramática na vontade de comer açúcar. Isso acontece porque, quando você consome açúcar, um hormônio é ativado, causando uma queda nos níveis de açúcar no sangue. Esse estado de baixa glicose é chamado de hipoglicemia. No entanto, se você elimina o açúcar da sua dieta, também eliminará o desejo de consumi-lo. Segundo, redução da sensação de fome. Você perceberá que sua fome diminui significativamente após 2 semanas sem o açúcar. Isso ocorre porque, ao manter níveis estáveis de açúcar no sangue, seu corpo não sente a necessidade constante de comer. O açúcar é tóxico para o corpo e quando ele se torna uma principal fonte de nutrição, o corpo resiste liberando hormônio que armazena gordura. Ao abandonar o açúcar, você reverte essa resistência, permitindo que o seu corpo absorva nutrientes de forma mais eficiente. Terceiro, menos fadiga. A resistência ao hormônio que armazena gordura também afeta a absorção de nutrientes essenciais, como minerais e vitaminas. Quando você elimina o açúcar, seu corpo pode observar esses nutrientes de maneira mais eficaz, resultando em menos fadiga. Quarto, redução de exaustão. Abastecer de açúcar por um período de 2 semanas resultará em redução da exaustão, especialmente após as refeições. Se você consome açúcar regularmente, é provável que sinta fadiga após comer. No entanto, se ficar sem açúcar por 2 semanas, notará que não ficará tão cansado após as suas refeições. Isso indica que seus níveis de açúcar não estarão mais excessivos, o que costuma causar fadiga cerebral. Seu cérebro fica mais alerta devido à capacidade de manter níveis regulares de açúcar. Outra consequência de evitar o açúcar é a redução da quantidade de água e gordura armazenadas em seu corpo. Durante a primeira semana, você eliminará uma quantidade significativa de água e uma pequena quantidade de gordura. Após esse período, a maior parte de eliminação será de gordura. Você ficará surpreso com a quantidade de retenção de líquidos que experimentou ao final da primeira semana. Alguns indivíduos podem perder até 13 libras de líquido. No entanto, reter esse líquido não é benéfico para o coração, especialmente na região central do corpo. Quinto,
melhora no seu ânimo. Além disso, ao parar de consumir açúcar, você notará melhora no seu humor. Se você costumava ficar irritado, agora se sentirá mais tranquilo e menos estressado. Também haverá uma melhora na sua função cognitiva, o que significa que você se sentirá mais focado e terá mais clareza mental. Sexto, melhoria da pele. Quanto à pele, ela também se beneficiará sem o consumo de açúcar. A acne será menos problemática e sua pele terá uma aparência radiante. A redução de hormônios que armazenam gordura e aumento de hormônios andrógenos produzidos por mulheres são causados pelo açúcar, podem levar ao aparecimento de acne. Além disso, a eliminação de gordura do fígado e a limpeza das artérias contribuirão para a sua saúde geral do seu corpo. Sétimo, melhoria nos rins. Se você limitar a quantidade de açúcar e carboidratos que consome, verá uma melhora significativa na função dos rins. O rim é um órgão mais afetado por problemas relacionados ao consumo excessivo de açúcar. Ao entender o que acontece quando você para de consumir o açúcar, poderá tomar mais decisões informadas sobre os alimentos que ingere, bem como a quantidade de calorias e nutrientes. Consumir muito açúcar é prejudicial ao seu corpo e se você deseja colher os benefícios para a sua saúde, deve reduzir o consumo o quanto antes. Experimente seguir um plano alimentar sem o açúcar por período de 2 semanas. Diminuição do risco de diabetes. Já que o consumo excessivo de açúcar pode tornar o organismo resistente à insulina, que controla a entrada de açúcar nas células. Se a produção de insulina for insuficiente, o açúcar acaba retido na corrente sanguínea, acarretando uma série de complicações. Além do maior controle das calorias ingeridas ao parar de consumir açúcar, a pessoa terá um melhor controle do diabetes. E quanto mais tempo a pessoa continuar com esta alimentação, não precisará se preocupar com essas complicações. Melhora do sono. Já que ao parar de consumir alimentos ricos em carboidratos simples ou bebidas açucaradas próximos da hora de dormir, promovem uma entrada extra de energia no organismo, deixando-o mais desperto, o que pode dificultar a sua hora de dormir. Além da melhora do sono, ao parar de consumir açúcar por 15 dias, você evita o aparecimento de acne, pois alimentos que elevam rapidamente os níveis de açúcar no sangue pode causar flutuações hormonais, como ou aumento nos níveis de insulina no corpo, responsável por reduzir a taxa de glicose no sangue. Essas flutuações desencadeiam reações inflamatórias em nosso organismo, inclusive na pele, resultando em cravos e espinhas. Após um longo período sem ingerir açúcar refinado, o corpo atinge índices glicêmicos mais estáveis, o que acarreta na melhora da saúde intestinal, pois o alto consumo de açúcar desequilibra a flora e é quando o nosso processo digestivo não funciona bem. A maior inflamação que atua no corpo como um todo. Além disso, você diminui a gordura visceral. O alto consumo de açúcar refinado está associado ao aumento de gordura visceral, a qual fica armazenada na cavidade abdominal e se localiza perto de vários órgãos vitais, como exemplo, o fígado, estômago, intestino, além de se acumular nas artérias. Um elevado nível de gordura visceral está relacionado ao aumento de incidências de doenças diversificadas, as quais prejudicam a qualidade de vida e comprometem o bem-estar e a saúde em geral. A gordura visceral ocasiona um aumento de resistência à insulina, mesmo que uma pessoa nunca tenha tido diabetes ou pré-diabetes. Além disso, o excesso de gordura visceral aumenta o risco de desenvolver várias condições médicas graves e até mesmo fatais. Entre elas estão inclusas ataque cardíaco, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer de mama, câncer coloretal e doenças de Alzheimer. Além disso, você também terá mais saúde para o fígado. Dietas ricas em açúcar, especialmente ricas em frutose, podem aumentar o risco de desenvolver doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, uma condição caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado, de acordo com pesquisas. Como exemplo, podemos citar um estudo realizado com 47 pessoas, o qual descobriu que aqueles que beberam 1 litro de refrigerante adoçado com açúcar diariamente por 6 meses tinham níveis significativamente mais altos de gorduras hepáticas, gordura visceral e triglicerídeos no sangue do que aqueles que não haviam
teriam consumido bebidas açucaradas. Quer ficar 15 dias sem açúcar e não sabe quais alimentos consumir? Adquira nosso e-book com diversas receitas de almoço, jantar, café da manhã, lanches, sucos, vitaminas e muito mais com 0 açúcar. E para garantir o seu, basta clicar no link do meu primeiro comentário fixado e, assim como eu, elimine o açúcar e consuma mais alimentos saudáveis. Você sabia que a glicose alta no sangue pode ser um sinal sério de desequilíbrio no organismo? Se você quiser saber os 10 sintomas clássicos que indicam o excesso de açúcar no sangue e como pode agir imediatamente para proteger sua saúde, eu te conto nesse vídeo aqui na tela.